quadro O que é o Espiritismo, nós trouxemos o expositor da Fiesp, Humberto Fabbri. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é uma alegria nós estarmos juntos, até porque pela comemoração de um ano de programa, de sucesso, nossos parabéns. Muito obrigada. Muito importante, porque a divulgação do Espiritismo precisa desse seu empenho, desse trabalho tão maravilhoso que está sendo feito. Parabéns. Muito obrigada, mas expositores como você, que participaram do programa, foram os responsáveis pelo sucesso, com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Então, hoje nós temos perguntas dos nossos telespectadores, perguntas variadas. E a primeira é a seguinte: como posso saber se sou médium? Bom, indo a uma casa espírita, vindo à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Porque não é pura e simplesmente um achômetro, se nós podemos usar essa terminologia. Nós vamos passar por uma consulta, sermos encaminhados a uma assistência especializada, até porque eu posso ter a minha sensibilidade alterada, acreditando que tenha alguma mediunidade, e depois da assistência que é oferecida na casa, a minha sensibilidade ser equilibrada, ficar equilibrada, e eu não ter mais nenhuma relação na questão de acreditar que tenha uma mediunidade. Depois, nos é oferecido aqui na Federação cursos específicos onde nós vamos educar a mediunidade e a ferramenta, se nós assim tivermos como proposta reencarnatória. Nós temos que lembrar que a mediunidade, para o amigo telespectador, ela é uma proposta reencarnatória. Allan Kardec, o codificador, por exemplo, não era médium. Hermínio Miranda, um grande escritor e pesquisador da doutrina espírita, também não tinha mediunidade de tarefa. Então, naturalmente, é importante que nós tenhamos a orientação da casa espírita para verificarmos em nós mesmos se temos uma mediunidade de tarefa e compromisso reencarnatório neste ponto. Quarta pergunta. Tenho uma filhinha. Completamente. Porém, essa nossa amiga telespectadora que envia a pergunta, inicialmente, este caso é específico. Nós precisamos olhar o quadro como um todo. Muitas crianças, de fato, têm o seu amigo imaginário, onde a psicologia já encontrou as respostas a longo tempo. Certo. Descartando essa possibilidade ou essa situação, nós temos de fato a criança no processo reencarnatório que se conclui ou que se dá até os 7 anos de idade, conforme informações de André Luiz no livro Missionários da Luz, aonde o ciclo reencarnatório se encerra mais ou menos aos 7 anos de idade. Isso é a condição de que a relação da criança com o mundo espiritual, com a dimensão espiritual e esta dimensão, ela pode ser muito natural. Rodrigo, o meu filho mais velho, ele brincava com os seus amigos e às vezes até chegava a discutir por causa de um brinquedo ou de outro. Né? Uma pessoa que estivesse analisando a cena diria que era um amigo imaginário quando era possível ver espíritos desencarnados. Prova disso que ela acaba reconhecendo a avó por uma foto, por ter visto a avó no processo da clarividência, muito natural então na criança, porque o processo reencarnatório ainda o corpo físico não demanda da criança, principalmente quando ela está até mais ou menos 4 anos de idade, tendo ainda outras características. Até os 4 anos de idade ela ainda pode ter manifestação da personalidade anterior. Você fala imediatamente acredito que a criança tem um QI de gênio, quando na realidade são momentos de despertamento ainda da personalidade anterior. À medida que a organização fisiológica vai exigindo do espírito, ou seja, o corpo exige do espírito, vai havendo a neutralização dessas possibilidades. Mas, sem sombra de dúvida, no caso em questão,
a menina ou a criança em questão está de fato interagindo com amiguinhos espirituais, com amigos espirituais, com mentores, no ponto até de ter reconhecido a avó através de que não conhecia, através de uma foto, o que se deu pela clarividência, pela possibilidade do processo reencarnatório ainda estar acontecendo e ela adentrar na dimensão espiritual com a facilidade que nós temos aqui na nossa dimensão de nos vermos um ao outro. Certo. O caso dessa menina, tudo bem, ela não se assusta com a vidência e brinca simplesmente. E no caso, Humberto, de uma criança ter medo desses amigos ou supostos amigos, se ela tem medo, o que os pais deveriam fazer no caso? Bom, primeiro, se a família, se forem pais espíritas, obviamente trabalhar a questão da informação, da educação dentro da linguagem que seja entendida pela criança e, ao mesmo tempo, levá-la à assistência espiritual especializada para a infância. Porque não é só a questão do desconhecido. Na realidade, a criança estará vendo uma pessoa e, por vezes, com uma clareza, uma nitidez total, absoluta, e isso causa temor, porque não é uma pessoa, por vezes, conhecida de convivência do dia a dia. Descartar imediatamente a questão de obsessão, porque cria-se, por vezes, uma fantasia onde ela não existe, né? Onde a situação não existe. Então, levá-la a uma assistência espiritual especializada para a infância, para que ela seja atendida e, naturalmente, seja tranquilizada em relação a esse assunto. Muito bem. Agora nós temos aqui uma pergunta de uma menina de 11 anos. Veja bem, os nossos telespectadores de 11 anos, capricha aí, hein? Vamos lá. Tenho 11 anos e aprendi que nosso anjo de guarda recebe uma tarefa de nos proteger e nos inspirar o bom caminho. O que ele ganha com isso? Bom, a nossa mocinha de 11 anos fez uma pergunta muito inteligente. E, na realidade, o seu anjo de guarda é o seu amigo espiritual e o que ele ganha é o exercício de te amar mais, né? Ou seja, proteger uma pessoa é exatamente a materialização do amor da criatura que está exercendo essa tarefa, no caso, o anjo de guarda. O que ele ganha é poder exatamente te amar um pouco mais. Na realidade, é o prazer de amar, não é? Porque quando nós amamos, nós somos felizes. E precisa de mais algum pagamento para se ser feliz? Pois é, mas aí já é um espírito já mais evoluído, Sem não é? sombra de dúvida. Que com despreendimento de coisas materiais, então ele não precisa de nada material. É o prazer de servir, de amar. Pois é, não tem uma relação de ganho financeiro, se bem que nós ainda encontramos em André Luiz, no nosso lar, ele dizendo da questão de bônus horas, serviço prestado, nós recebemos bônus horas. Olha que inteligente a nossa telespectadora. Pode ser que ela tenha até essa informação, na verdade. E aí, claro, da mesma forma que aqui nós temos que trabalhar para adquirir, para receber um certo montante para fazer aquisições, isso diz respeito na atividade em favor do próximo. E aí nós também temos essa possibilidade. Mas agora entender como é que o anjo da guarda recebe é muito difícil. É melhor nós ficarmos na questão óbvia de que amar, o pagamento do amor é a felicidade completa. Muito bom, muito bom. Quando tenho sonhos ruins, perturbadores, meu dia é péssimo. Pode ser a atuação de um espírito obsessor? Também pode. Também pode porque nós temos que entender que a questão do sono pode ser altamente perturbado por situações que estão ocorrendo na vida da pessoa, né? Então nós não podemos descartar momentos de estresse e outros fatores. Certo. E também a questão da alimentação. Uma alimentação que seja por demais pesada, em altas horas da noite, também tem grande influência. Certo. Mas, considerando que esses dois fatores não estão inseridos, podemos ter, sim,
a atividade de alguma entidade que cause algum aborrecimento para nós e isso se estenda para o dia seguinte. Mas também o outro lado da moeda, né? Porque não são questões fechadas. Nós podemos, no desdobramento do sono, num desdobramento natural, podemos participar de atividades na dimensão espiritual, atuando no atendimento de criaturas, etc. E quando retornamos ao corpo, podemos ainda ter determinadas sensações de cansaço, de indisposição, que podem não estar relacionadas com coisas desagradáveis. Então, nós não podemos nunca fechar questão sobre um único ponto. Nós falamos em 4 hipóteses aqui. Certo. Por isso a necessidade de procurar a casa espírita para o esclarecimento, né? Para buscar esclarecimento, buscar assistência, porque a casa espírita está exatamente com essa função de nos acolher e nos dar direcionamento. Humberto, uma pergunta agora um pouquinho diferente também. Do ponto de vista kardecista, por que algumas mulheres têm tanta dificuldade em engravidar? Bem, inicialmente a moça que tenha o interesse e encontra dificuldade deve procurar uma assistência médica para ver se não existe nenhuma relação, né, que seja tratável. Muito bem. Considerando que isso já esteja sendo feito, pode haver determinados tipos de impedimentos em relação às questões espirituais, onde não necessariamente houve negligência dessa moça em outra reencarnação, mas algumas razões que são de caráter pessoal, onde ela encontre dificuldade e até mesmo por uma questão de prova. E ser submetida a uma prova solicitada por ela mesma, a questão da maternidade e não encontrar um resultado efetivo. Ótimo. Como o amor ele não tem fronteiras, uma das situações mais comuns que quando nos abordam, e já nos abordaram muitas vezes sobre essa questão, nós sempre indicamos para que a moça, se já passou pelos tratamentos específicos, etc., se bem que hoje existem técnicas inúmeras para que a pessoa faça inseminação, entre outras. Considerando que nem isso tenha dado certo, nós sempre indicamos que ela trabalhe com criança. Por que isso? Porque esta relação pode quebrar as estruturas que nós tenhamos em relação a qualquer tipo de inconveniente que esteja gravado em nós mesmos, que a razão por vezes nós não sabemos e não adianta ficar especulando, que pode estar no íntimo da criatura até mesmo como prova, como já dissemos, que é um teste apenas, não tem punição de natureza alguma, e naturalmente este contato pode favorecer, porque as entidades espirituais atuam também na questão perispiritual da moça. Além de, neste contato com o trabalho com crianças, ela poderá adotar. Nós encontramos casos onde a moça teve 4 abortos naturais. Então, para a mulher é um momento muito importante, muito delicado, onde depois de um tempo fomos consultados, indicamos um trabalho com crianças. Ela foi trabalhar, adotou uma criança, e logo em seguida, quase um ano depois da adoção, engravidou. Ou seja, por vezes, nós temos propostas reencarnatórias onde nós precisamos ampliar o nosso amor. Ampliar o nosso amor significa não necessariamente Olha, você contou esse caso e eu tenho um caso verídico. Não A minha diga. família, uma prima, ela não conseguia engravidar e aí ela adotou um menino,
Olha que beleza. Assim, estava despreocupada com uma gravidez, acabou se despreocupando, e depois disso teve mais 2 filhos ao todo. Veja, com 4 filhos. Por vezes, o próprio quadro de ansiedade promove ou um medo sem que haja uma causa conhecida, racionalizada. O André Luiz vai explicar, de novo, já referendamos o livro Missionário da Luz, o caso de Sigismundo, que o pai, aterrorizado com o futuro reencarnante, por situações anteriores que absolutamente já estavam todas resolvidas, Certo. ele nele mesmo, ele liquidava, ou seja, matava os espermatozoides por receio da situação. Veja, como entender, não é? Então, em vez de ficar se questionando e procurando respostas, irmos para a ação, que é amar, é o melhor remédio. Aliás, o amor é sempre o melhor remédio. É verdade. Né? E fora da caridade não há salvação. Sem sombra de dúvida. Muito bem. Humberto, foi maravilhoso esse tempo que ficamos aqui, a maneira como você respondeu as perguntas, muito preciso, muito profundamente também, abordando aspectos do espiritismo. Eu tenho a impressão que os nossos telespectadores ficaram muito felizes com a sua presença e com as suas respostas. Muito obrigado, muito gentil. Esteja conosco sempre aqui. Muito obrigado. Voltando dos Estados Unidos, aqui no nosso programa, obrigado. tá Muito bom? obrigado, é um prazer. Obrigada.